coração. Feche seus olhos nesse momento conosco para orar a Deus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus de graça e muita unção, muito obrigado por tudo que tens feito. Pedimos a Ti, Senhor, por cada ouvinte dessa rádio. Pedimos a Ti, Senhor, por cada familiar, por cada ente querido. Pedimos a Ti, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que estão do outro lado dessas redes, Senhor, estão escutando a Tua palavra. Pai, eu quero entregar a Ti a vida dessas pessoas, Senhor. Pessoas que se encontram em dificuldade, ao desemprego, a enfermidades, a vícios, Senhor, a tristeza, Senhor. Em nome de Jesus, traz vitória a essas vidas. Dá a Tua paz, a Tua graça, Senhor, e seja conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meu povo. Boa noite, meus ouvintes da Rádio Evangelizando Nações. Uma rádio que veio para trazer a palavra e tocar ao seu coração. Antes de começarmos, eu quero fazer um breve apelo a todos vocês que nos escutam, que gostam do nosso trabalho. Quero pedir a vocês, se vocês quiserem se tornar mantenedores, patrocinadores dessa obra, podem entrar em contato em alguns telefones. Um deles é o meu, 967 16 80 85. Estamos aceitando ofertas para manter essa obra que é custeada por nós mesmos, de forma independente. Não temos ajuda de governo, não temos ajuda de outras igrejas, não temos ajuda de gente grande, mas vivemos pela fé. Amém? Então, se você quer ser um mantenedor, se você quer divulgar por aqui o seu comércio, se você quer por aqui divulgar o seu espaço, estamos abertos a propagandas, anúncios, e ficaremos muito felizes de termos amigos e colaboradores a manter essa obra que é a obra de Deus. Amém? Antes de começarmos, eu queria dar alguns anúncios. Dizer que nós estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Evangelizando Nações, que se situa aqui na Rua Duarte Coelho do Jardim Catarina Novo, número 358, na Igreja Comunidade Profética Calvário, do pastor presidente Felipe Ferreira. Nos dias de culto de quarta-feira, às 19h30, culto profético, da quarta profética. Domingo, às 8 da manhã, consagração. 9h15, 9h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E logo à noite, às 19h, nosso culto de louvor e adoração. Durante a semana, nós temos as células, células para crianças, células para adolescentes, e breve já teremos células para jovens, senhoras e amigos. Amém? Vamos fazer aqui um momento de louvor bem rápido. Então, você que durante esse momento você quer ouvir, você precisa ouvir um louvor, algo que toque seu coração, nós estaremos fazendo um período de louvor nesse momento. Amém? Feche seus olhos, adore junto conosco. Nós iremos trazer alguns louvores. Amém? Seguro nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é em teus braços é o meu descanso. Cai tua graça, caio de novo em tuas mãos, cai em tua graça, cai de novo em tuas mãos. Que nós possamos recair na graça do Senhor todos os dias. Quero nesse momento deixar uma palavra breve para os irmãos que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, a partir do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento?
Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: és tu quem me faz a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais? Perdão. O que eu quero deixar nessa noite, uma leve reflexão, uma simples reflexão no livro de Jonas, porque todos nós já conhecemos da vida de Jonas, que ele fugiu para Tarsis, ele subiu, desceu e pagou sua passagem. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E essa história todos nós já conhecemos, mas o que me chama a atenção é o pós, é o que aconteceu depois. A Bíblia diz que no verso 4, no versículo 1 do capítulo 4 do livro de Jonas, diz que Jonas desgostou-se. Ali trabalhou um ressentimento na vida de Jonas. Jonas, ele se viu vivendo um ressentimento, porque aqueles homens, eles iam receber o perdão de Deus e eles não eram merecedores, conforme o julgamento dele. Mas o que mais me chama a atenção é que quantas vezes o nosso coração ele tem sido cheio de ressentimentos por pessoas, por lugares que, tal qual, vivem uma vida de pecado, vivem uma vida errônea. Porém, nós enxergamos com olhos de impiedade, de misericórdia. Nós vivemos tempos em que as pessoas elas não têm mais misericórdia uma pelas outras, as pessoas não têm mais compaixão uma das outras. A Bíblia relata no texto que fez crescer no meio do deserto, pois Jonas ele sentou no deserto esperando a sua morte. Mas por quê? Porque o lugar de Nínive era uma cidade que vivia em pecado, que matavam muitas pessoas, os rios eles eram banhados em sangue, dentre algumas ruas eram fechadas em corpos caídos. Era uma cidade que, aos olhos humanos, ela não mereceria perdão, mas Deus ele era tão benigno, tão bondoso, tão misericordioso em bondade, que ele trouxe o perdão àquela cidade. A cidade de Nínive era uma cidade que matava muito. Era uma cidade que ela vivia pior do que Sodoma e Gomorra. E ali Deus fez a obra naquele lugar. E ali quando Jonas saiu, ele ficou ressentido. Sabe, há um ressentimento do coração dos cristãos hoje em dia, que eles julgam os próprios irmãos em questão de cada um seu pecado. A Bíblia continua relatando que Deus ele exorta Jonas por 3 vezes, dizendo: é razoável esse teu ressentimento. Deixa eu te dizer uma coisa, há pessoas que elas simplesmente vivem
por questão de não conhecer a palavra de Deus. Então elas estão em tempo de ignorância. Elas estão em tempo de falta do conhecimento de Deus. Quando uma pessoa vive uma certa vida onde ela não conhece ainda a palavra de Deus, saiba que Deus tem no seu coração a piedade e a bondade para perdoar essa pessoa, para perdoar os seus males. Mas quando você continua pecando a partir do seu conhecimento, você perde o seu temor, você se afasta, você não mantém o relacionamento com Deus. A Bíblia é muito clara quando explica a trajetória de Jonas, que mostra que quanto mais ele anda, mais afastado ele torna-se de Deus. A Bíblia diz que mostra que Jonas, ele desce a cidade de Tarsis, ele desce a cidade de Jope, para pegar o navio, para pegar a embarcação para o destino rumo a Tarsis. Ele desce a praia, ele se afasta de Deus. E todos nós sabemos que quando você se aproxima de Deus, você se aproxima dos altos céus. Você se aproxima dos anjos, você se aproxima do Redentor, você se aproxima do mundo celestial, você se aproxima da divindade de Jesus. E quando você expõe um relacionamento com Deus, onde você não tem intimidade, onde você se mantém afastado, você não é dizendo que não é a mesma coisa que você descer a casa do olheiro para poder se aproximar de Deus, mas sim você desce ao ponto contrário da presença do Senhor. E Jonas, ele passou por esse período onde ele se afastou da presença do Senhor. Mas quando o propósito de Deus, ele é vivo, quando o propósito de Deus, ele há de se cumprir, então as coisas, elas são transformadas, os momentos são transformados. Então, onde não haveria criatura que pudesse buscar a Jonas, é criado nos altos mares, para que ele possa ser resgatado e trazido ao seu propósito. E durante esse período, Jonas, ele indo pregar a Nínive, ele começa a palestrar com Deus, de que não era justo que aquelas pessoas recebessem o perdão de Jesus. E muitas vezes você acha que esse próximo, que essa pessoa no qual vive junto com você, ela não merece o perdão de Deus. Mas deixa eu te perguntar alguma coisa. Por que um traficante não merece o perdão de Deus? Por que uma garota de programa não merece o perdão de Deus? Por que um policial corrupto, por que um político corrupto não merece o perdão de Deus? E outra pergunta, por que é que você não mereceria o perdão de Deus? Ah, meu querido, o perdão de Deus, ele vai além do que nós somos. O perdão de Deus, ele vai além do que nós podemos ser. O perdão de Deus, ele vai além, porque ele te olha da forma como ele te separou. Ele te olha da forma como ele te escolheu. Ele te olha com olhos de justiça. E Jonas, ele passa por um período onde o seu coração está guardado em ressentimento. A gente vive uma geração que tem pouco temor a Deus e pouco busca as doutrinas do Senhor. A gente percebe no dia a dia que o viver do Evangelho tem sido trocado por palestras motivacionais, tem sido trocado por coisas vãs, tem sido trocado por momentos de positividade emocional. Quando na verdade o Evangelho ele começa quando você começa a renunciar às coisas que te prendem. É quando te confronta, é quando te alerta, é quando te fere, é quando te dói. É quando faz você pensar 2 vezes no que você vai fazer, é que o Evangelho é vivido na sua vida. Jesus Cristo, ele é bem claro quando ele chama nós ao caminho dele,
ele diz: tome a sua cruz e venha. Eu não sei hoje qual é a sua cruz, eu não sei qual tem sido o motivo, eu não sei qual tem sido a circunstância que você tem vivido na sua vida, mas sabe de uma coisa, que Jesus Cristo, ele é o Redentor que veio para te separar e te escolheu, que veio para te tratar e te transformar. E a transformação, ela ocorre por períodos onde você precisa se alertar de algumas situações. O seu coração, muitas vezes, ele está cheio, mas cheio de quê? Por muitas vezes o seu coração ele está repleto, mas repleto de quê? Por muitas vezes os seus sentimentos eles estão cheios, mas cheios do quê? Por muitas vezes a sua mente transborda, mas não transborda de coisas espirituais. A vida de Jesus, ela explica que a cada dia nós somos confrontados no mundo espiritual, pois nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza errante, nós temos uma natureza que nos afasta de Deus naturalmente. Então eu creio que aquele povo ele não tinha o conhecimento, eles não tinham o discernimento, tanto que num dos últimos versos ele diz: é razoável que eu não perdoe pessoas que não sabem discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda. É muito simples entender que Deus explica a Jonas: Jonas, você achar justo eu matar pessoas que ainda não me conhecem? Deus ele vai trazer o perdão àquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, pois Deus tem planos e projetos para essas pessoas. Você pode olhar muitas vezes a essas pessoas com olhares de essa pessoa não tem mais jeito, de essa pessoa não tem mais razão, de essa pessoa não tem mais salvação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quem é você? Quem é você para dizer o que uma pessoa tem ou não de capacidade de julgar alguém, se a pessoa tem ou não a responsabilidade e a capacidade de receber o perdão? Vamos voltar lá na crucificação. Ao lado de Jesus, à sua destra e à sua esquerda, estão pessoas de bem ou estão pessoas que foram julgadas ao mal? Jesus estava entre dois ladrões. A gente sabe que a aparência que o mundo desenha Cristo é uma aparência que desenha ele de olhos claros, rosto fino e alvo como a neve, cabelos loiros e fisionomia aparentemente santíssima. Mas nós sabemos que a descendência de Jesus, biologicamente, ela traz na área do Egito, uma área baseada em veias africanas, em veias de afrodescendência. Então Jesus ele não tinha cabelos loiros e longos e lisos e brilhantes. Jesus não tinha o seu nariz fino. Jesus não tinha olhos claros. A Bíblia diz que Cristo não tinha formosura nem beleza, mas ele tinha o Espírito Santo nele. Ele era o Verbo vivo em carne. Ele era o Redentor. Ele veio como homem, 100% homem, 100% Deus, a dualidade. Então, o que muitas pessoas descrevem de Jesus Cristo é um Jesus histórico da Igreja Católica. Por muitos anos, a história ela escreve Jesus Cristo como um quase burguês, como um quase cortês de seus familiares, mas não, ele era filho de um carpinteiro. E diga-se de passagem que na infância as crianças elas estavam em processos de testes e provas à Torá.
E Jesus Cristo passou por esse período onde ele foi reprovado e ele teve que seguir a profissão de seu pai. Porém, aos 12 anos, ele ensinava nas sinagogas. Mas como é que ele ensinava nas sinagogas se ele tinha sido reprovado nos testes acadêmicos? Porque Jesus Cristo, ele trazia a palavra na verdade. Cristo trazia em si a essência de separação da verdadeira palavra e de usos e costumes daquele povo. Jesus trazia o poder da palavra ao ensinar, ao palestrar a todas as pessoas. E ele ensinava aos chefes das sinagogas. Ele ensinava os professores, um menino de 12 anos, mas cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da palavra, cheio da verdade, cheio do que Deus tinha separado aquele lugar. E no período de sua vida, Jesus Cristo, ele em si, ele não viveu o seu querer, ele viveu o propósito de Deus. Tanto que em vários momentos Jesus chorou e disse: Pai, passe de mim esse cálice. Então, parando para pensar, não era a vontade dele, mas sim ele estava para fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo não estava na terra para fazer a vontade dele, estava para fazer a vontade de Deus. E quantas vezes nós somos chamados, nós achamos que é ser chamados para fazer a nossa vontade, para fazer o nosso querer, para fazer aquilo que a gente quer no reino de Deus, mas não, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, ele nos traz, Deus nos chama para fazer a vontade dele. E muitas vezes a vontade de Deus ela vai ser contrária aos seus planos, aos seus projetos, vai ser contrária às suas perspectivas, vai ser contrária às suas crendices, vai ser contrário principalmente aos seus princípios. Sabe que o evangelho, ele é um princípio de desconstrução e reconstrução. O evangelho, ele é feito para reconstruir. E Deus, ele nos chama para desconstruir a sua natureza e reconstruir uma natureza restaurada pelo evangelho, pelo Espírito Santo, pela santidade do Senhor. E nós achamos que a vida com Deus, ela precisa ser algo de perspectivas próprias, de pensamentos próprios, de escolhas. Por um lado eu digo que sim. Por um lado eu digo que sim, é feito de escolhas, mas vão ser as escolhas que vão sempre nos confrontar. As escolhas que vão te fazer confrontar a vontade da sua carne, a vontade do seu eu, com as vontades do Senhor. Sim, é nesses momentos que Cristo vai falar: você vai fazer a minha vontade ou vai fazer a sua vontade? Você vai me obedecer ou você vai querer sacrificar? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra do Senhor em Mateus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, o que você tem priorizado na sua vida? Nós temos algumas ordens de prioridade, muitas vezes acabamos colocando uma à frente da outra. Colocamos a família acima de Deus, o trabalho acima de Deus, colocamos a vida financeira acima de Deus. Primeiro vem Deus, depois vem o ministério, depois vem a família, depois vem o trabalho. Sabe, muitas vezes a gente tem trocado as nossas prioridades. Quais tem sido, o que tem sido a sua priori hoje em dia? Sabe, meu amigo ouvinte, meu amigo irmão e amado, muitas vezes nós temos trocado a nossa prioridade por coisas terrenas e vãs. Mas eu quero te dizer nessa noite de sábado que Jesus Cristo, ele veio para se transformar
em prioridade na sua vida para que tudo venha a ser feito na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você tenha uma casa nova, não é pecado. A vontade de Deus não é que você seja próspero, não é pecado. A vontade de Deus não é que você tenha um carro do ano, não é pecado desejar isso. Mas a vontade de Deus é que quando chegar a sua volta, Ele vem dizer a você: entre e venha cear comigo, vinde benditos de meu Pai. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o princípio do querer, da vontade de Deus. É que você more e habite com Ele. Mas para isso você precisa separar algumas coisas na sua vida. Para isso você precisa mudar algumas coisas na sua história. Para isso você precisa abrir os olhos para algumas situações que acontecem na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas coisas Deus vai permitir na sua vida, mas há uma diferença que não vai ser o propósito de Deus na sua vida. Muitas coisas Deus vai permitir com que você viva, pois vai ser o processo de deserto e aprendizagem da sua vida. E um momento, uma criança, ela passa em seu período de alimentação. Nós sabemos que quando um bebê nasce, ele começa a se alimentar com leite materno, com leite de nutrientes extremamente fundamentais para o crescimento. Porém, essa criança, esse bebê começa a crescer, esse neném começa a crescer e conforme o tempo ele vai precisar de alimento sólido. E deixa eu te dizer uma coisa, quanto tempo você vai ficar esperando apenas um leite ralo, um mingau fraco de evangelho? Quando você vai entender que você precisa de um alimento mais sólido para poder resistir? Esse é o motivo de muitas pessoas não conseguirem manter a sua vida espiritual, por falta de base e alicerce no seu caminhar cristão. Por muitas vezes as pessoas elas ainda estão esperando de Deus o alimento leitoso, o alimento líquido. Muitas vezes as pessoas ainda estão esperando o alimento fraco. Estão esperando o alimento de maternidade, mas já estão em idade de receber alimentos sólidos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele me trouxe a essa noite para te dizer que você precisa mastigar e digerir a palavra de Deus. Mas por que, irmão Beto? Porque nós temos sido acostumados a receber o evangelho fácil, o evangelho sem limites, o evangelho sem regras, o evangelho sem princípios, o evangelho motivacional. Nós temos recebido palavras ao nosso coração de coaching. Muitas vezes o nosso coração ele tem se enganado com palavras motivacionais de pastores e profetas que têm trazido aos filhos que precisam de alimento sólido, um alimento líquido. Então a gente acaba tendo pouco alicerce para se manter. Então o cristão ele tem sido acostumado em um momento em que ele deveria se alimentar com algo mais sólido, a receber pouca base para o seu alicerce na sua vida cristã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Cristo ele me trouxe aqui para te trazer o alimento sólido, pois ele precisa que você esteja de pé para caminhar. Sabe por quê, irmãos? O deserto ele vai te trazer fome, o deserto vai te trazer sede, o deserto vai te trazer chagas ao corpo, o deserto ele vai te trazer cansaço, o deserto ele vai te trazer problemas. Porém, o deserto ele vai te trazer resistência. O deserto, eu creio que ele foi criado por Deus
para que o ser humano, seus filhos e servos, possam receber resistência. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, ele foi levado não porque ele não precisava mais, mas ele foi levado pois ele iria mostrar a Satanás que o deserto era um lugar onde ele conseguiu tomar resistência como um homem 100% carne. Então Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, para mostrar ao inimigo que ele deveria receber alicerce e alimento sólido. Tanto quando ele é tentado a Satanás, que ele diz, transforme essa pedra em pão, se és Deus, ele diz, sai daqui, Satanás, pois não só de pão viverá o homem, mas sim de todo o evangelho, de toda a palavra de Deus. Então ali Cristo ele explica a Satanás como uma bofetada de luvas de aço, que a palavra de Deus ela é alimento sólido para os nossos pés. Isso me faz lembrar da parábola das casas construídas em diversos solos. Quando se constrói a casa em chão arenoso, quando constrói a casa em alicerce, em solo fraco, vem as chuvas, vem o vento, vem a tempestade e vai derrubar. Mas quando você firma o seu alicerce na rocha firme do Senhor, como Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. Nesta rocha será firmada a minha igreja. Jesus explica a nós que o evangelho ele precisa ser um alimento sólido durante o período, pois não somos mais aqueles novos convertidos que estão no primeiro amor. Nós somos sim os filhos e os servos de Deus que precisam amadurecer. Será que você tem amadurecido durante a vivência com Deus? Será que você tem crescido no Senhor? Ou será que você tem apenas envelhecido na igreja? Não adianta você ter 20, 30, 40, 50 anos de igreja se você não amadureceu. Se você não tornou para si alicerce e base forte nos seus pés. Então, meus queridos, Cristo vem trazer a esta noite linda que nós precisamos ser alimentados por um alimento mais forte. Sabe por quê? A palavra de Deus, quando ela é firme, quando ela vem como cajado, ela vem para te preparar. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas igrejas não têm tido o alicerce devido para passarem momentos de deserto. Então perde-se filhos, perde-se servos, perde-se levitas, perde-se ministros, perde-se pastores, perde-se membros, perde-se o corpo de Cristo por questão de poucas vitaminas e poucos sustentos para viver. Mas por quê, irmão Beto? Porque as pessoas estão acostumadas a esse evangelhozinho motivacional. Esse evangelhozinho de positividade o tempo inteiro. Então, a Bíblia, ela não quer te ensinar apenas que você vai passar em momentos de bonança. Mas assim como no livro de Jó, quando ele é indagado pela sua esposa, ele diz, fala-se como uma leiga, como uma nécia. Se Deus tem permitido o bom e a bonança, por que ele não permitiria o momento de sofrimento? Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você acha que Deus ele vai te viver uma vida de mil maravilhas, sabe que você está totalmente enganado por esses profetas. Pois o deserto ele vai ser a escola de profetas. Você quer saber se você está se tornando um profeta? Compreenda que você vai viver deserto sobre deserto. Você vai viver luta sobre luta. Você vai viver batalha sobre batalha. Você vai viver indagações sobre indagações.
Você vai viver confrontos sobre confrontos. Você vai viver conflitos sobre conflitos. Você vai viver momentos em que você vai precisar entrar na guerra. Você vai precisar entrar no combate. E como você vai entrar no combate se você não tiver a armadura do Senhor? Como você vai entrar desarmado na presença de Deus? Como você vai entrar sem um alicerce devido à palavra do Senhor? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo, Ele me trouxe aqui nesse momento para te dizer que nós, como cristãos, precisamos saber receber todo o alimento sólido. Sabe por quê? O alimento sólido, ele virá com alguns pedaços que precisam ser quebrados e digeridos. Então a palavra de Deus, ela entra no nosso coração como um funil, um filtro, como um aparelho digestivo, onde precisará ser transformado o alimento para tirar todo o nutriente do Senhor Jesus. O Evangelho ele vai ser trazido aos nossos corações dessa forma, pois nós estamos acostumados a não receber o alimento devido. Então, meu querido, se você acha que você vai passar a vida toda no Evangelho recebendo apenas o simples maná do Senhor, sabe que você está enganado. Então você precisa passar por um amadurecimento onde o seu coração já vai precisar receber a palavra do Senhor como alimento sólido, que será aquele alimento que te fará amadurecer e aguentar os desertos da vida, aguentar as pauladas que a vida te dá, aguentar viver o deserto que Jesus te coloca para ser o profeta que Deus te chamou. Todos os profetas da Bíblia, eles passaram por um momento, em que ele ficou aguardando no Querite. O que era o Querite? O Querite era um momento em frente à beira do rio, o rio onde Deus separou para sustentar Elias. Era um tipo de caverna onde apenas continha o espaço para Elias permanecer. E ali foi o período onde ele se travou, foi o período onde ele foi separado. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Aquele período do Querite foi um período de preparo, pois ele achava que na sua vida ele não tinha mais jeito, que ele era o último profeta a morrer. Então ele não tinha mais como pregar, que não ia ter mais profetas. Mas Deus separou Elias naquele Querite, pois ele tinha mais propósitos. Então foi um momento onde ele precisou amadurecer mais um pouquinho. Então ele recebeu o pão dos corvos e ali ele tinha ali a carne, recebia a carne e o pão. E ele tinha ali à beira do rio, o rio onde ele se alimentava. E eu creio que ali houve o amadurecimento de Elias para ele encontrar o propósito, para ele continuar vivendo a presença do Senhor Jesus. Já perto da finalização, quero trazer a você o despertar. Então acorde, desperte o que você anda ouvindo pelas ruas. Sabe, a gente encontra muitas vidas que elas entram nas igrejas por dois motivos. O primeiro, teologia da prosperidade. O segundo, campanha de milagres. E o terceiro, pois há bons músicos e boa música sendo tocada. Mas na verdade o verdadeiro evangelho ele vai além do que a gente pode imaginar. Então ele vai além de uma campanha, o evangelho ele vai além de profetada, o evangelho ele vai além de adivinhação, o evangelho ele vai além de um profeta que veio para poder descobrir o seu CPF, para descobrir onde você mora, qual o seu nome, qual o seu endereço, qual o seu RG. Não! O Evangelho ele veio te explicar que com o decorrer dos tempos, você vai precisar cada dia mais separar a sua vida e ter um alimento mais sólido, pois dias difíceis virão.
A Bíblia diz que o Senhor, ele vem para nos buscar. E a sua noiva, ela precisa estar preparada com azeite e reserva na sua botija, em seu candeeiro, para que quando o noivo entre, a noiva possa estar preparada para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu te recebo, meu noivo, para as bodas. Eu venho te perguntar, será que você tem separado o azeite suficiente? O azeite, ele vem contando como a unção do Senhor Jesus. O azeite, ele vem contando como o refrigério do Senhor Jesus. O azeite, ele vem contando como a presença do Senhor Jesus. E é uma coisa que ela é conquistada com o decorrer dos anos, dos tempos, dos dias, e apenas buscando a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa. O culto, ele é dado a Deus no momento do tabernáculo. Porém, você começa a prestar o seu culto dentro do seu lar, quando Jesus disse: feche a porta do seu quarto e em secreto falas comigo. É em secreto que você deve buscar a Deus. É no seu quarto em secreto que você deve buscar a face do Senhor. É no secreto que você deve preparar o ambiente. Você é o templo do Espírito Santo, amém? Então você deve preparar esse ambiente para culto, para adoração, para louvor, para dedicação do Senhor todos os dias. Então você deve começar a ter a sua intimidade e o relacionamento com Deus de dentro do seu quarto. Isso quer dizer que antes de você prestar o seu culto na sua igreja, você deve buscar a Deus em casa, no seu quarto. Sabe, muitos falam sobre revelações e visões, mas poucos sabem que a palavra Apocalipse significa revelação. E o que é a revelação? A revelação, ela é o algo que Deus separou para a sua vida quando você busca e abre a palavra de Deus em casa. Então, irmão Beto, explica. A revelação, a única revelação é a revelação da volta de Cristo. A única revelação é a revelação do arrebatamento. A única revelação é o soar da última trombeta. Então, como é que eu vou saber o que Deus quer falar comigo? Simples. Vai lá no seu quarto. Dobra seu joelho. Põe a sua Bíblia em cima da cama. E olha assim: Senhor, Jesus, eu não venho a Ti, Senhor, buscando homens. Eu não venho a Ti buscando, Senhor, bens materiais. Mas eu venho buscando em Ti, Senhor, a revelação da Sua palavra. Aí você vai abrir a sua Bíblia, Deus vai te dar um texto. Você pega esse texto e você vai lê-lo. O capítulo inteiro, desde o enunciado. Desde o enunciado, e ali vai ter uma história, ali vai ter um decorrer de algo espiritual de Deus. Aí Jesus Cristo vai explicar nessa história, vai trazer a você algo em que você já esteja vivendo. Então, o que vai ser a revelação de Cristo? Quando você lê a Bíblia, Deus, ele te revela algo que ele não vai revelar para as outras pessoas ao redor, pois o que ele tem para conversar, ele tem para entregar para você. E não é por causa de profetas, não é por causa de dons revelatórios, não é por causa de dons de visão, adivinhação, mas sim, ele quer revelar na sua vida através da palavra do Senhor.
É através da palavra. Você vai abrir a Bíblia e Cristo vai começar a palestrar contigo, dizer: meu filho, estou aqui, meu filho, sabe o que está acontecendo? Meu filho, você precisa receber novos alas, você precisa receber uma restauração no seu espírito. Meu filho, estou tratando de ti. Meu filho, quando você dobrar os seus joelhos, lembre do Criador que te escolheu e te chamou para fazer o ID. Então a revelação ela vai ser dita a nós e vai ser trazida ao seu viver quando você abrir a palavra do Senhor para ler e estudar e se aprofundar. Então, o que tem acontecido nas igrejas? Tem acontecido movimento, tem acontecido barulho, tem acontecido disse-me-disse, oba-oba, tem acontecido momentos de carnalidade. Então, meu querido, receba no seu coração essa palavra. Aprenda a receber alimentos sólidos do Senhor Jesus de Nazaré. Aprenda a receber o caldo mais grosso. Aprenda a receber aquele angu com aqueles caroços que você vai precisar mastigar. Aprenda a receber aquela substância do Senhor Jesus nessa noite. Aprenda a receber um novo alimento dos céus que vai te trazer não uma motivação, mas vai trazer para você alicerce em meio ao deserto. Então, em meio ao deserto, que você vai precisar ter resistência. Um cristão firme é um cristão resistente. Então Deus ele te chama nessa noite para receber a resistência dos altos céus. Então, em nome de Jesus, receba nesse momento o alimento sólido, o alimento puro, o alimento simples, o alimento que você vai precisar mastigar e digerir. Você vai precisar parar e confrontar desejos, parar e confrontar vontades, parar e confrontar acessos, parar e confrontar atitudes, parar e confrontar pensamentos, parar e confrontar modos de agir, se vestir, pensar, ouvir e falar, para viver a vontade de Deus. Então, meu querido, meu amado, quero deixar nessa noite o maná sólido da presença do Senhor Jesus. Então, meu querido, meu amigo ouvinte, receba de Deus o alimento sólido dessa noite. Curve suas frontes, feche seus olhos nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, a todos esses ouvintes, Senhor, que estão do outro lado dessa linha, escutando esse sermão, peço-te para que tu possas trazer a eles o alicerce para viver a vida em meio aos desertos, Senhor Jesus. Que eles não sejam crentes fracos, Pai, que vivem de alimento líquido, mas que eles venham receber resistência para passar dos desertos em que tu tens colocado, para que eles possam crescer e amadurecer na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, troca as bases, troca os alicerces, reforça as sapatas, faz deles, Senhor, alicerce firmes e ficados como rocha, em nome de Jesus. Traz a essas pessoas a restauração, a renovação do novo entendimento. Então, em nome de Jesus, receba nesse momento o alicerce firme, o alimento sólido da palavra do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar trazendo a vocês, a cada ouvinte amado nesse momento, o refrigério de alimento sólido para conseguir resistência para viver nos desertos. Quero agradecer a você, meu ouvinte, meu amigo, meu amado. Saiba que se você mora no Jardim Catarina, Novo e adjacências, nós estaremos com uma nova frequência. Anota aí no seu caderninho.
89,1, a nova frequência da Rádio Evangelizando Nações. Amém? Se você procura ser um mantenedor, um patrocinador da obra, estamos com o nosso Joel, o pastor Joel Freire Barreto, com o pastor Felipe Ferreira, e aqui quem vos fala é irmão Beto. Se você precisa e pretende entrar em contato para nos ajudar a manter essa rádio, essa obra que é custeada com formações independentes, pode entrar em contato com o número de DDD 21 967 16 80 85, que estarei passando aos diretores e amigos da rádio que querem te trazer para ajudar a manter essa obra, esse tabernáculo. Então, quero agradecer a cada ouvinte nesse momento, que você, em nome de Jesus, possa, com muito carinho, estar nos acompanhando todos os sábados, a partir das 19 e 19h30. O programa O Céu é o Limite, da Rádio Evangelizando Nações. Fique na paz, que em nome de Jesus você possa ser abençoado cada dia. Amém? Fique na paz todos vocês. Um forte abraço do seu irmão Beto, que você falar nesse momento, em nome de Jesus.